Então, Matheus, aproveitando que você falou desse custo político também das reformas do Milei, né? A gente está vendo que teve uma queda no ritmo da redução de despesas públicas também, né? Em janeiro, elas caíram quase 40%, já em março, em termos reais, né? Em comparação ao ano anterior, a queda foi de 35%, ou seja, o ritmo de corte está começando a diminuir, né? Acho que justamente porque o Milei não está disposto a pagar esse custo político, né? Porque a aprovação dele gira em torno ali de 50% e a reprovação está no mesmo patamar. E um ponto muito importante também da economia argentina são as pensões e aposentadorias, que são o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. O próprio Alberto Fernandes tentou mexer nisso, não conseguiu. O Milei agora também está enfrentando essa resistência, tanto popular quanto nas casas legislativas. Então eu queria ouvir um pouco de você, quanto que a Argentina ainda tem espaço para mais cortes e quanto o governo parece disposto a pagar o custo político desses cortes? Tem muito mato para cortar ali, e o mato é alto. Então você tem muito mato e ele é alto. Então, agora, o quanto ele vai conseguir cortar vai depender um pouco do quanto ele vai conseguir manter o manuseio do Congresso, que me surpreendeu positivamente. Aparentemente, a ala peronista não kirchnerista topa votar com o Milei porque sabe que é preciso de algum tipo de mudança e está disposta a ver alguém pagar o preço político por essas mudanças, colocar na conta do Milei se der errado, se der certo, eles falam assim, não, a gente ajudou a aprovar. Mais ou menos isso que eles estão fazendo. E por isso que ele, inclusive, conseguiu passar essa lei ônibus, né, que foi desnutrida, vale dizer, ao longo de toda a sua tramitação, mas conseguiu passar várias coisas que o Milei pretendia. Outro ponto é o plano Caputo, propriamente dito, que também propôs muitos cortes, foi adotado parcialmente, e a gente já começa a observar que ele começa a ter uma certa saturação. Tem dois pontos aqui. Eu acho que a classe política argentina vai continuar, pelo menos no curto prazo, topando aprovar algumas pautas, desde que eles as alterem para ter o respaldo de falar, não, nós mudamos e por isso aprovamos, pelo menos por enquanto, até que a popularidade dele comece a se desgastar. A gente já começa a ver alguma variação negativa nisso, mas ainda é muito resistente, ele ainda tem uma base de apoio grande. Porque todo mundo sabe que precisa ter uma mudança, que essa mudança vai ser dura. Agora, quão duro vai ser e por quanto tempo o pessoal vai ter que aguentar esse ambiente mais duro, aí é a grande questão. E daí, olhando para frente, né? O ajuste fiscal do Milei, ele tem pouca sustentabilidade prática ao longo dos próximos anos. Ou seja, o que ele conseguiu cortar, meio que já foi. Agora, para ele cortar além disso, ele vai precisar de um apoio adicional da população e da classe política, porque eu já não sei tanto se ele vai conseguir. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as sementes que foram plantadas do primeiro ajuste vão começar a brotar, e elas não são tão boas para a popularidade dele. E como todo bom líder latino-americano, ele vai começar a ser responsivo a isso, provavelmente. A menos que dê a louca nele e daí ele não ligue mesmo para esse tipo de coisa, tá? Algo para ser provado. Mas, historicamente, todo presidente latino-americano, ele costuma ir por este caminho. Então, assim, eu sou bem cético em relação à sustentabilidade do ajuste fiscal do Milei. Eu sei que ele é necessário. Inclusive, a gente já vê alguns frutos positivos dele, mas precisaria de anos nessa mesma direção. E é difícil uma sociedade topar isso. É muito difícil. Talvez seja o meio do caminho, né, de maior gradualismo, agora, que já foi um primeiro choque, com uma aceitação de que as coisas vão ficar ruins ainda por alguns anos, que ainda assim, socialmente, é difícil você falar que a sociedade vai topar. Então eu sou bem cético com a continuidade do ajuste fiscal. Agora, ele me surpreendeu uma vez. Eu assumi, né? Eu estava errado, eu achava que ele não conseguia aprovar. Conseguiu. Será que eu vou estar errado agora também sobre a sustentabilidade? É algo a ser provado. Eu, francamente, gostaria que eu estivesse errado, que ele conseguisse aprovar mais coisa, que o ajuste continuasse e que a gente pudesse já ver em breve, não acredito que será no curto prazo, mas em breve, uma economia argentina melhor, mas com vigor, né? Porque eles são nossos vizinhos, é importante que a economia deles esteja bem. Ponto importante, o ajuste do Milei, ele é altamente recessivo também, por conta da natureza ortodoxa contracionista que ele impõe ao quadro fiscal do país. Consequentemente, a gente deve ver uma pressão em PIB forte, que tem derivada ruim para o Brasil. Então, quão antes a gente conseguir ver mais frutos positivos e profundos desses ajustes, melhor para o Brasil também. Então, a gente tem interesse que os argentinos se deem bem.
Não só do ponto de vista humanitário, que eles fiquem melhores do que eles estão, mas também do ponto de vista nosso, né? A gente tem interesse nisso. Então, assim, eu gostaria de estar errado nesse sentido de que ele vai continuar conseguindo aprovar, só que eu tenho muito ceticismo em relação a isso. É natural que um governo que entre, né, ele tenha maior chance de aprovar as coisas, é a lua de mel, que todo mundo chama, né? Mas essa lua de mel acaba, cedo ou tarde, né? E a gente vê isso também nos governos brasileiros, né? Primeiros 6 meses, primeiro ano, mas depois a coisa começa a ficar mais difícil.